Fala galera, eu sou o Victor Paranhos e esse é o Área 98, o podcast oficial da Gazeta FM 98.1 de Sobradinho. E como o próprio slogan já diz, diferente de tudo que você já ouviu. Um bate-papo diferenciado, entrevistas especiais e convidados que são referência na região central do estado. Está no ar o Área 98. Área 98, diferente de tudo que você já ouviu. E já fazendo um pedido especial, sigam e compartilhem as nossas redes sociais, Instagram, @área98pdc, e fique por dentro das novidades e novos episódios do podcast no Spotify. Você confere o link de acesso na bio do Instagram. E este, é o segundo episódio do Área 98, e eu, Victor Paranhos, estarei à frente do bate-papo de hoje. E aqui comigo está Gilberto Pedroso, ele que é praticante de Karatê Shotokan, e inclusive é sensei da academia Karatê Shotokan Sobradinho. Boa noite, Gilberto. Tudo bem? Prazer imenso falar contigo nessa noite. Boa noite, Victor. Para mim é um prazer poder participar aqui e poder divulgar um pouco do nosso trabalho aqui na região. Isso aí. Então, vamos começar com a tua história. Quem é Gilberto? Conta um pouquinho da tua trajetória, até antes de entrar no mundo da luta, Gilberto. Bom, eu comecei a praticar Karatê com 13 anos de idade, né? Primeiramente, como todo mundo, acho da minha geração, influenciado pelos filmes e revistas do Bruce Lee. Foi quando começou a surgir esse interesse pela luta, pela arte marcial. E fui atrás, comecei a estudar, a ler, né, até que surgiu a oportunidade, na época, de começar a praticar o Karatê com o sensei Osório Menezes. Né? Uhum. E era aqui em Sobradinho mesmo? Sim, era aqui em Sobradinho, a antiga academia Shotokan, que foi fundada por ele, né? E foi quando eu iniciei da prática do Karatê que eu iniciei realmente a aprender Karatê, a ter mais informação, a ter conhecimento diretamente de quem já treinava, né? Uhum. Há quanto tempo ele treinava quando tu entrou? Quando eu comecei a treinar com ele, ele era faixa marrom. Então, era faixa marrom, né? Quando eu iniciei, né? Logo depois ele passou a faixa preta e durante um bom tempo eu treinei e aprendi muita coisa com ele. E até um gancho pegar, né? Semana passada a gente entrevistou o Antônio Carlotto, né? Vocês meio que iniciaram juntos, né, o Karatê? Na verdade, quando eu iniciei no Karatê, o Antônio já tinha um certo conhecimento, porque o Dr. Osório já tinha dado aula um tempos antes, né? E ele já, na época, quando eu comecei a treinar, que eu era faixa amarela, o Antônio Ricardo já era faixa verde. Né? Mas a gente treinou muito tempo junto, aprendi muita coisa com ele também, porque ele já tinha um pouco mais de conhecimento, e eu comecei até, antes de entrar na academia, tendo umas aulas com ele em casa até. Sim, já ia treinando então antes disso. Antes de eu entrar na academia, eu ia lá, nós fazíamos treinos lá meio ninja. Meio ninja, bem assim mesmo, meio ninja, né? Sim. E foi quando começou esse interesse pela arte marcial. Então, pegando também as referências, né? Como ali esse treinamento mais ninja, né? Assim, entre aspas, pegando a referência de filmes, né? Aquele tempo, Bruce Lee bastante tinha, né? A gente não tinha acesso à informação como é hoje. Isso foi há praticamente 40 anos atrás, né? Então a gente não tinha acesso à informação que tem hoje. Então a gente dependia de achar revistas do Bruce Lee nas bancas, né? Algumas fitas ainda em cassete, né? Então que a gente começava a olhar, aprender, a tentar imitar. Não tinha YouTube, não tinha acesso à internet. Sim. Destacar essa dificuldade, né, também na época. Não, para ter livros, até eu me recordo até hoje que os primeiros livros de Karatê que eu tive acesso mesmo, o Dr. Osório tinha, eram livros em inglês. Né? Então, a gente não tinha autores em português bons, assim, nessa área do Karatê. Dificultava ainda mais, né? Dificultava ainda mais, né? E daí, no caso, tinha que ter o sensei ali, né, pra... Não, a gente não tinha, como hoje tu tem uma dúvida de algum movimento de Karatê, tu procura na internet, tu tem acesso a tudo isso, né? Para quem já treina Karatê, facilita bastante, né? Sim. Em que época, mais ou menos, foi essa que o senhor começou a treinar com o Dr. Osório? Foi em 1983, 84, foi quando eu comecei a praticar karatê. Foi por ali, então. Foi por ali que eu iniciei nessa.
tinha karatê. meus 12, 13 anos, né? Uhum. E por que o Shotokan? Porque era o que tinha ali a opção ou... Na verdade, na época era o que tinha, né? Era o Uhum. Karatê Shotokan, que é o estilo de Karatê que eu treino até hoje, né? Então, a gente não tinha mais nada aqui de arte marcial. Acho que o Osório foi um dos pioneiros a colocar arte marcial aqui na região, né? E era o que ele treinava, o Karatê Shotokan. E foi onde eu comecei a treinar, me apaixonei pelo Karatê, né? Cada vez mais, quanto mais treinava, mais gostava, e é o que eu faço até hoje, né? Uhum. E o que é o Karatê Shotokan em si? O Karatê Shotokan, na verdade, é uma das artes marciais, um dos estilos que mais foi divulgado, na verdade, né? Mais aparece, mais se tu procurar por Karatê, é um dos estilos mais praticados, né, no mundo todo, é o Karatê Shotokan. Existem outros estilos, mas o mais difundido, na verdade, foi o Karatê Shotokan, que ele veio do mestre Jishin Funakoshi, que foi o fundador, o modernizador desse Karatê, e ele que divulgou bastante. Então, a partir dele, teve outros mestres de nome mundial, né, que levaram o Karatê Shotokan a chegar ao que ele é hoje, né, que é um dos karatês mais praticados, né. Uhum. E quais são os outros, assim, para ter uma noção? Existem outros estilos, como que são bem conhecidos também, o Vado-ryu, Goju-ryu, Shito-ryu, o próprio Kyokushin, um karatê de contato, que é um karatê um pouco mais pesado, mais semelhante a um kickboxing, né? Mas existem vários estilos de karatê, né? Vários, mas o mais tradicional, na verdade, o mais divulgado é o karatê Shotokan. Uhum. E aqui na cidade é o que foi Aqui, difundido, né? Então. E na verdade, qualquer outra cidade que tu ir, tu vai ver mais academias de karatê Shotokan do que qualquer outro estilo, sabe? Uhum. Não sei o porquê, mas aconteceu do Shotokan ser o mais difundido, mais divulgado. Sim. E tem essa questão também, né? O Karatê Shotokan, ele não é o Karatê aquele brutal que nem tem o... Como é que é o nome dele mesmo? Na verdade, dos estilos de karatê que eu conheço, assim, um dos karatês mais, não digo violentos, mas mais pesado em formas de treinamento e competição é o Karatê Kyokushin, que ele é um karatê de contato. Hoje, o Karatê Shotokan, como outros estilos de Shotokan, de karatê como o Goju-ryu, Vado, são os estilos de karatê, não digo mais leve, mas eles começaram a ir muito para o lado esportivo. Então, hoje existe uma série de regras, né? O treinamento é feito de uma forma diferente, né? Já, né, se preocupando muito com a integridade do aluno, do atleta também na hora da competição, né? Mas isso foi mudando com o tempo, sabe? O Karatê Shotokan, quando eu iniciei, quando eu comecei a treinar, ele era bem diferente do que é hoje, em termos de treinamento, em termos de competição, né? Quando eu iniciei a treinar, quando eu comecei a treinar, as competições não tinham protetores, como tem hoje, protetor de tórax, luvas, protetor de pé. Naquela época, tu usava no máximo um protetor bucal, né? Não usava luvas, o contato era permitido de uma forma mais pesada, só que com o tempo, claro, que foi mudando até para ir se adaptando, né? Até para ser mais fácil de divulgar, para ter mais aceitação, e teve que ir fazendo modificações, né? Sim. Então, hoje o karatê, em geral, na maioria, ele é bem esportivo, né? Ele se preocupa muito com competição e terminou perdendo um pouco daquela coisa de arte marcial, né? A gente vê até hoje em dia nos filmes, né? O pessoal prezava muito por essa questão mais filosófica, né, do karatê. É que a gente treinava karatê como arte marcial, antigamente, né? Como arte marcial, que eu digo assim, como arte de guerra, como defesa pessoal, como luta. E para isso, né, também tu trabalhava bastante a parte do corpo, né, a parte da mente, né? Porque era necessário, porque na minha época que eu comecei a treinar karatê, tu ia para a academia e tu voltava para casa roxo. Isso é uma coisa, porque é luta, não tinha como. Então era braço roxo, era canela, às vezes em quando sobrava um soco, um chute no rosto. Só que o karatê era dessa forma. Quem treinava karatê sabia que o karatê era mais pesado. Hoje, né, mudou muito, né? Porque hoje tu não consegue manter esse tipo de karatê. São poucos que ainda gostam desse karatê mais pesado, desse treino mais pegado. A maioria busca o karatê com objetivos diferentes. Às vezes a criança vai lá porque o pai leva porque quer mais disciplina, trabalha essa parte do respeito,
da disciplina, do autocontrole. E então tu tem que ir se adaptando, né? Até o próprio adulto hoje ele treina karatê às vezes mais para manter a forma, né? Porque tu tem uma profissão que às vezes exige que tu não possa se machucar, tu não possa estar lá dando pancada um no outro, né? Então tu tem que se adaptando de acordo com o tempo, com o aluno, dependendo de cada aluno, tu tem que ir adaptando o karatê para ele, né? E a grande pergunta, já apanhou bastante já? Muito, muito. Eu digo, olha, a gente só aprende dessa forma, na verdade. Sim. Né? Eu digo, quando tu entra no karatê, se tu não estiver disposto a apanhar bastante, tu não vai aprender. Né? E eu, desde que eu treino karatê, eu passei por muitas situações de treinamento pesado mesmo, assim, de tu treinar, por exemplo, durante o dia e de noite tu não conseguir nem se mexer de tanta dor no corpo, de competições, de tu ir e no outro dia tu ficar de cama. Sim. Né? Era um karatê diferente, né? Mas eu gostava disso, né? Só que isso também é importante, porque faz a gente amadurecer bastante, aprender muita coisa. Na verdade, se não tiver um treinamento penoso, árduo, tu não evolui, tanto fisicamente como mentalmente, né? Tu não vai dar aquele valor, né, pra que tu passou. Faz parte da arte marcial. Quem entra no mundo da arte marcial sabe que, claro, eu digo assim, pancada, treinamento mais forte, tu tem que estar mais graduado, tem que ser adulto, né? Adolescente, criança, a gente preserva muito a questão da integridade física. Né? Mas eu apanhei muito nesses 37 anos aí, 38 anos treinando karatê. Já passei por situações, treinamentos assim de tu realmente se machucar. Né? Mas isso fez com que eu amadurecesse bastante, aprendesse bastante com isso, porque na verdade hoje eu dou aula. Né? Então eu também entendo esse lado, eu já passei, já fui aluno, já tomei muita pancada. Então, eu sei como trabalhar isso com meus alunos, né? Para evitar que muitos passem por situações que eu passei e não gostei, né? Sim, sim. E como foi? Você lembra da tua primeira participação assim, no campeonato? Eu participei, o primeiro evento que eu participei, eu era faixa branca, eu lembro até hoje, foi num evento em Santa Cruz do Sul. Né? A gente foi daqui até... me lembro que quem levou nós foi o Gigante, que é aqui do Arroio do Tigre, que levou nós de carro. Fui eu não me recordo bem mais quem foi, eu me lembro muito que o falecido Júlio viu, que também treinava com nós, que foi junto. Foi eu, ele, e eu me lembro que o Gigante levou, e não me recordo mais quem mais foi junto. Eu não tinha ideia nenhuma quase, recém começando, faixa branca, mas tinha vontade, né? Sim. E a gente foi competir nesse evento em Santa Cruz. Cara, apanhei bastante, né? Porque a gente não tinha ideia de como era, achava que a coisa era fácil. Fui lá, apanhei bastante, tomei pancada, vim tudo machucado embora, não ganhei nada, só um monte de roxo e hematoma. Né? Sim. Mas foi o primeiro evento, né? E continuei participando, continuei sempre gostei de competir, eu gosto de participar da competição, não por ganhar, mas é uma experiência legal, tu aprende a se controlar, tu evolui muito quando ganha ou quando perde. Então, essa foi a primeira competição e eu sempre continuei participando, né? Nunca parei de competir, sempre que possível participo. Sim. É uma questão que eu vejo também, né? As outras artes marciais diferem do karatê, sim, porque o karatê Shotokan ele tem esse controle, né, do movimento também, falando nessa questão de mais a pancadaria ali mesmo, técnica, né? Isso. O karatê a gente busca muito, na verdade, não só o controle do golpe, mas o autocontrole do próprio praticante, né? O saber se controlar e também ter essa técnica, né? Porque, na verdade, bater é fácil, tu joga o braço. Para tu aprender a controlar o golpe na distância certa, na força, saber chegar até o adversário sem machucar ele, isso também é importante, isso é técnica, né? Então, isso a gente busca trabalhar bastante no karatê, né? Sim. Tu começa a refinar a técnica, começa a melhorar, e assim tu evolui também, né? Porque também a técnica mal executada, né, pode até machucar o próprio, o que desfere, né, o golpe em si. Sim, não, é importante o praticante de karatê desde o início aprender a ter esse autocontrole e aprender a controlar a técnica, porque a gente sabe que são golpes assim que podem causar uma lesão grave. Qualquer golpe de karatê, um chute, um soco, pode causar uma lesão grave. Então é importante que o praticante aprenda a ter esse controle, até para não machucar o próprio colega de treino
ou não machucar, porque geralmente acontece muito da criança, treina na academia, chega em casa e quer mostrar para o pai ou quer mostrar para o irmão, né? Então é importante eles terem esse controle do golpe, né? Saber executar o golpe da maneira correta, mas também saber controlar ele. Porque um golpe bem desferido, bem certinho, né, pode ser letal, com certeza. Machuca bastante, assim, eu digo que o karatê, às vezes, muitos, às vezes duvidam da eficiência, até às vezes o próprio praticante, quem treina ali, às vezes não acredita, será que esse soco vou derrubar alguém, será que esse chute eu vou derrubar alguém? Mas assim, derruba mesmo, sabe? A gente sabe, eu participei de evento MMA já, né? Tive que, infelizmente, em algumas situações, me defender, e eu posso dizer que funciona, sabe? Funciona, por isso que a gente tem muito cuidado, principalmente com crianças, com adolescentes, colocar na cabeça deles que é muito importante a questão de tu ter esse autocontrole, né? Porque, na verdade, a gente treina karatê para não brigar. Então, é isso que a gente tenta colocar e passar para os alunos, né? Mas se tiver que brigar, realmente é eficiente. Sim. Posso dizer que funciona. É um contraditório, né? Tu treina, mas tu evita... Tu treina a luta, mas tu evita a luta, né? Tu treina para não... Na verdade, tu treina a luta para não ter que lutar. Exatamente. É isso aí. E agora, puxando esse gancho aí do MMA, né? Que tu já participou, teve até aqui em Sobradinho alguns eventos, né? Como é que era essa questão desses eventos, MMA, essa luta mais brutal, assim, né, digamos? Eu tive essa curiosidade quando surgiu esse evento aqui em Sobradinho, que foi realizado pela Associação Esportiva Sobradinho. Eu tive a curiosidade de participar e sentir o que é. É uma coisa diferente, né? É uma situação que tu se expõe diferente. É uma competição de karatê onde tu luta, que tu sabe que tu tem um certo controle de contato, é uma coisa. Agora tu entrar dentro de um octógono com outro atleta que tem um nível técnico também igual a tu e que realmente vai bater para te derrubar, é uma experiência boa, assim, né? Sim. Então eu queria ter essa experiência para sentir como era e até para avaliar o meu karatê, se realmente funcionava, né? E, então cheguei a participar de eventos, né? Gostei, né? Mas terminei caindo fora, desistindo por uma questão de ética, sabe? Assim, infelizmente esse MMA, não todos, mas existem muitos atletas assim que entram nesse meio, que não tem conhecimento nenhum, não tem disciplina, não tem respeito, simplesmente estão ali para lutar, para ganhar dinheiro. E isso não é o que eu faço, né? A arte marcial tem que ser alguma coisa boa para ti, tem que te fazer bem, tem que te fazer evoluir e melhorar como pessoa. E eu encontrei pessoas nesse meio que não eram assim. Então, terminei me decepcionando e terminei me afastando desse meio. Mas foi uma experiência legal. Gostei de ter participado. Foi bem emocionante. Assim, foi 2 ocasiões, né, que teve aqui. Foi 2 ocasiões que teve aqui. Um primeiro realizado pela associação, onde eu participei como atleta, lutei. Né? E outro, num outro evento da Festa da Feijão, que eu organizei. Lutei também e organizei. Né? Foi o pior erro que eu fiz da minha vida, né? Já passei correndo, lutei e perdi até pro cara, né? Mas não, mérito dele, porque ele também treinou bastante, era um cara que tinha um nível técnico bom, né? Mas eu me envolvi demais e terminei correndo muito e dá muito trabalho isso, para te organizar, para te ter atletas, para te arrecadar patrocínio, né? Então, assim, uma coisa que tu não consegue fazer as duas coisas juntas, né? Organizar e querer participar. E eu quis fazer as duas e me dei mal daí. Mas na primeira, né, primeira luta, a primeira vez, pelo menos, que tem até o vídeo, né, tu conseguiu nocautear o teu oponente praticamente nos primeiros segundos de luta, né? Aquela primeira luta, na verdade, eu estava bem focado, porque eu só treinei. Eu passei praticamente 60 dias ali. Treinar, a gente sempre treina, sempre está preparado. Eu digo assim, sempre tem que estar preparado para isso. Mas como era uma competição diferente, eu foquei ali uns 2 meses direto só no MMA. E eu fiz o que eu devia ter feito no outro evento, treinar karatê. Então, o primeiro evento eu fiz karatê. Realmente eu treinei, me preparei para a competição treinando karatê, que era o que eu sabia fazer. Fiz algumas técnicas de chão com um amigo meu de jiu-jitsu para, se fosse o caso, daí para o chão. E não precisou. Felizmente entrou um golpe na primeira e terminou, né? Mas é por isso que eu digo que é eficiente o karatê. Se tu bater, o cara vai cair, né? Tu acha que foi a questão, assim, de
sorte, ou tu ter acertado bem, ou o cara entrou meio mal? Eu treinei muito. Muito, muito, muito. Na verdade, eu passei 60 dias treinando uma sequência só. Só aquilo. Foi o que eu fiz no primeiro movimento que eu dei. E ele acho que não esperava que eu realmente quisesse decidir tão rápido a luta, né? Porque no momento que você prolonga, tu necessita de muito condicionamento físico, né? Então eu quis tentar resolver logo para evitar cansaço, né? E eu treinei. É um golpe assim de karatê que tu entra no karatê treinando e tu praticamente encerra a tua vida no karatê treinando. Então é um golpe que eu sempre fiz na minha vida. Eu só fui ali e fiz o que eu sabia fazer, né? Sim. E acredito ter sido uma glória também, né? Ver o pessoal lá nas arquibancadas, né? Gritando o teu nome. É uma emoção, é muito legal, sabe? Tu tá ali, o pessoal na arquibancada, a torcida, né? O pessoal envolvido ali em volta de ti. Eu tinha uma equipe bem legal, assim, o pessoal que estava junto comigo. Esse meu amigo veio lá de Rio Pardo, que era estava ali junto comigo, que me passou jiu-jitsu. Os meus alunos estavam ali junto, torcendo, minha família. Então é muito bom, sabe? Um evento assim legal. Aqui foi muito bom de participar. Sim. Sabe? Aí depois eu terminei indo num evento para fora daqui, terminei nem lutando, me decepcionei com as atitudes, né? Mas aqui, assim, o pessoal aqui saiu muito, o pessoal que veio participar aqui nos 2 eventos saiu bem contente com a receptividade do pessoal aqui, com a organização, tudo, né? E para esse campeonato, esse primeiro ali, tu então treinou mais artes marciais, né? Mais estilos. Não, para esse primeiro evento praticamente eu fiz karatê. Treinei karatê e fiz algumas técnicas de chão. Foi o que eu fiz, era o que eu sabia fazer. Aí para o segundo evento eu quis inventar, entendeu? Eu quis ser lutador de MMA. Eu quis fazer coisa que não é da minha área, né? Então eu digo assim, daí não adianta, tu tem que fazer o que tu sabe. Foi uma coisa que eu aprendi, né, participando desses eventos, né? Tu tem que saber fazer uma coisa bem feita e treinar aquilo. Não adianta tu querer inventar coisa. Eu vejo muita gente às vezes falando, eu quero lutar MMA, eu quero participar de MMA, como já aconteceu de alguns aparecer no karatê, né, com essa ideia. Mas se tu não dominar uma coisa, uma arte marcial bem, né, não adianta, tu só vai entrar no meio para apanhar e se machucar. Essa questão desse lutador de MMA, ele tem que, no caso, pegar um estilo assim e bater naquele e ir inserindo outros, é isso? Tu tem que ter uma base forte em cima de alguma coisa. Ou tu tem que ser um karateca, ou tu tem que ser um lutador bom de jiu-jitsu, ou de muay thai, tu tem que ter uma base forte. E depois tu vai, né, te preparando com alguma outra coisa que possa somar para ti, né? Mas tu tem que ter uma base bem forte para te poder entrar. Não adianta tu se atirar no meio achando que tu vai treinar 10 artes marcial e ir lá lutar. Não, se tu não tiver uma base bem forte em cima de uma arte marcial, tu não vai sair do chão. Tu tem que ir lapidando, no caso, né? Tu tem que ter um conhecimento, eu acredito assim, tu tem que ter um conhecimento bom de trocação, tipo assim, uma luta de pé, ou karatê, ou um muay thai, ou um taekwondo, qualquer luta de pé. Então tem que ser bom nessa área e depois inserindo o que mais tu precisa, né? Tipo, tu precisa aprender chão, aí tu começa a fazer um jiu-jitsu, né? Mas tu tem que ter uma base forte, senão não vai funcionar, né? Sim. E tu acha que para cada atleta, assim, cada lutador, no caso, ele vai desenvolvendo a partir de técnicas misturadas, assim, de cada luta, uma forma própria de lutar? Não, depende de cada atleta, né? Mas eu acredito que, assim, ó, a luta em si, um MMA, por exemplo, ele não... Cara, basicamente uma coisa só. Tem que ser bom de trocação e saber chão, né? E praticamente é isso. Então, se tu for olhar hoje um evento de MMA, é basicamente isso. É trocação de pé, saber bater com as mãos, saber ali chutar bem e saber ou lutar no chão ou sair das tentativas de botar pro chão. A maioria é isso. Então, na verdade, assim, ó, ficou uma coisa bem simplificada, né? Sim. Todo mundo praticamente luta igual. O que se vai diferenciar é aquele atleta que tem um potencial maior, né? Sim. E essa questão, nos eventos que teve aqui em Sobradinho, até o pessoal tava falando que tu tinha um apelido, que o pessoal da Gazeta te colocou. Pois é, cara, nesse segundo evento que a gente fez aqui, a gente tinha até uma parceria com a Gazeta aqui, né? Fez toda a divulgação, né? Fez a transmissão do evento, daí inventaram
Era Gilberto Bad Boy, né? Então inventaram isso aí para divulgação, né? Era legal, foi bem interessante, sabe? Assim, o pessoal investiu, divulgou, né? E de onde saiu esse Bad Boy, Sensei? Cara, eu não sei quem é que tirou esse apelido, na verdade, né? Eu até tinha um calção de MMA que eu lutava, que era Bad Boy, estava escrito, né? Mas não me recordo quem é que... Quem, na verdade, que se eu não me engano, até foi o Papito, eu acho que saiu com essa ideia aí do nome, né? Eles estavam hoje tentando se lembrar até. Se eu não me engano, foi o Papito que teve essa ideia, né? Não, show de bola. E nesse caso das lutas, assim, como é que era a rotina de treino pra esses eventos quando tu participava? Era uma rotina assim pesada, cansativa? Tem que ser puxado, né? Tem que estar preparado. Não? Então, assim, quando eu participei desses eventos, eu treinava de manhã cedo, fazia aeróbico, à noite eu fazia técnica todos os dias, né? Todos os dias da semana, direto, né? Então, porque tu tem que estar bem preparado, né? Então, até nisso é complicado, porque tu tem que ter tempo para se preparar. Tu tem que ter tempo, tu tem que ter uma equipe junto contigo para treinar, né? Então, senão tu não consegue evoluir, tu não consegue estar preparado. Então, quando eu participei desses eventos, eu treinava, o meu ritmo de treinamento era diferente. De manhã eu corria, fazia atividade aeróbica, de noite eu tinha mais alguns alunos que treinavam junto comigo, então eu fazia toda a preparação técnica. Eu era aluno, na verdade, assim, né? Eles puxavam meus treinos, né? Então, é diferente a preparação. Tu tem que estar muito bem preparado para isso. Né? Sim, é isso aí. E também, agora falando um pouquinho aqui do nosso podcast, né? Sempre lembrar os nossos ouvintes, né? Para compartilhar o nosso podcast. Seguir a gente no Instagram, no @área98pdc. Acompanhar também nosso canal no Spotify, né? O Área 98 Podcast. E ficar ligadinho também nas redes sociais da Gazeta Sobradinho, aqui o Instagram, @SobradinhoGazeta e facebook.com/Gazeta Sobradinho, além do nosso YouTube Gazeta Sobradinho, que com certeza o Sensei vai colocar na televisão lá amanhã para olhar, né? Com certeza, né? Isso aí. Então, Sensei, saindo um pouco, né, dessa questão do MMA ali, sobre os campeonatos de karatê, tu já participou algum assim que te marcou na história? Na verdade, todas as competições que a gente participa sempre tem alguma coisa de importante, né? Até perdi o número das competições que eu participei, porque foram muitas mesmo, né? Houve uma época que eu tinha mais disponibilidade para isso, então a gente todo mês tinha competição, o karatê movimentava bastante, né? E todo mês tinha competição, sempre todo mês eu estava nas competições, participava, era regional, era estadual. Cheguei a participar de 2 eventos brasileiros de karatê, né? Então, assim, eu perdi número, fui campeão gaúcho várias vezes, né? Cheguei a terceiro colocado no brasileiro. Então, eu sempre tive envolvido com eventos, né? Teve uma época que o karatê tinha mais praticantes, vamos dizer assim, tinha mais apoio. Então, eu sempre estava em competição, né? Sempre gostei de competir, não perdi uma competição, não perdi um curso. Hoje, o tempo, disponibilidade para esse tipo de evento já está menor, né? Então, me concentro mais nas minhas aulas, quando tem algum evento a gente faz, né? Mas, antigamente, eu participava direto, né? E essa questão do karatê também, aqui de Sobradinho, né? Participar de vários eventos. Tu acha que deu uma caída a partir, com os anos, assim, essa... Deu uma enfraquecida com os anos, assim, um pouco, né? Hoje a gente está começando a retornar de novo, o pessoal está começando a se envolver bastante, nós temos uma equipe melhor, temos uma equipe mais unida hoje, né? Mas antigamente a gente tinha uma equipe boa também, o pessoal participava bastante, depois deu uma decaída, ficou um tempo assim meio que enfraquecido o karatê. Até porque eu não tinha muita disponibilidade, fiquei um tempo afastado ali das aulas, né? Mas hoje está retornando, né? Porque antigamente nós tivemos atletas participando de seleção gaúcha, participantes de competição a nível nacional. Nós tínhamos um envolvimento bem grande, só que naquela época também, como eu falei, o acesso à informação era diferente. Então, aquela época eu digo já 30 anos atrás, quase, né? A criança e o adolescente não tinha um celular em casa para ficar o dia inteiro no celular, então o pai levava ele para fazer uma atividade, ele se envolvia mais com o karatê, ele ia em eventos, né?
E hoje o que a gente tem é essa dificuldade de manter o interesse do aluno na aula, né? Porque hoje ele tem um celular, aí ele vai para a internet, ele quer jogar, ele quer brincar, e termina sendo uma competição injusta com a atividade física, né? Tu tenta prender o interesse do aluno lá no karatê, mas às vezes ele está com a cabeça lá na hora de chegar em casa para pegar o celular dele, né? Então, Sim. infelizmente, hoje tem as coisas boas que a internet traz, mas também tem essa parte ruim, né? Que tem muita gente que é viciada e daí deixa de praticar uma atividade física para ficar em casa, né? Sim. E antigamente também o karatê tinha bastante apoio aqui no município? Na verdade, sempre foi igual, sabe? A gente sempre, na verdade, o karatê sempre funcionou porque quem estava envolvido com o karatê, os pais, que eu digo alunos, sempre deram o melhor para que as coisas funcionassem, né? Então, o bom do karatê, que nem eu digo que hoje a gente tem uma família porque todo mundo se envolve. Isso antigamente também se envolviam bastante, os pais se envolviam, corriam atrás e sempre foi assim. Na verdade, a gente sabe que apoio é difícil, né? É difícil tu conseguir. Nós conseguimos bastante patrocínio naquela época, sabe? O pessoal ajudava bastante, o comércio ajudou muito nós aqui, antigamente nas competições. Hoje é mais difícil, porque a gente sabe que a situação de todo mundo não é boa depois da pandemia, então ficou pior ainda, né? Mas a gente não pode reclamar assim, a gente tem uma equipe unida, os pais se envolvem, os alunos se envolvem, algumas pessoas sempre ajudam a gente também, não dá para dizer que não, né? Que tem gente aí que a gente pode contar sempre, né? Mas, como eu sempre digo, depende mais da gente mesmo, né? Não adianta. A gente quer fazer uma coisa, tem que ir lá e fazer, não dá para esperar muito pelos outros. Sim. E é interessante essa questão da família no karatê, né? Porque eu, como praticante de karatê, né, eu também vejo lá, como por exemplo, na última troca de faixa, né? Teve muitos familiares, né, dos alunos lá, e esse apoio que eles dão para os alunos e para a academia é importante, né? E hoje uma diferença bem grande do karatê de antes, até que eu possa, é que hoje eu vejo assim muita família praticando karatê, né? Uma coisa que antigamente o pai levava o aluno, levava o filho e deixava no karatê para treinar. Hoje nós temos famílias treinando karatê. Nós temos o pai com os filhos, a mãe e os filhos, o avô com o neto. Então a gente criou um ambiente bem diferente de treino hoje. Acho que por isso até que o karatê hoje está crescendo bastante, porque são poucos alunos assim que é um aluno da família que treina. A maioria, como tu treina, tu pode perceber isso lá, dois irmãos, ou a mãe e os filhos, o pai e o filho, né? Então e isso que está fazendo com que o karatê está crescendo, o envolvimento da família dentro do karatê. Então isso está fazendo uma grande diferença agora, tanto que em pouco tempo aí a gente está com uma equipe grande, boa, participando de eventos, né? Sim. Essa questão de família, assim, acho que faz unir mais até, né, o karatê. Como eu sempre digo, na verdade, o karatê hoje são essas famílias, né? São os meus alunos. Hoje nada seria possível sem a participação deles, né? Sim. E quanto mais se envolvem, mais a gente cresce. Então isso é que tá legal hoje dentro do karatê. A gente não criou, a gente não tem uma academia de karatê que tu vai lá e treina e luta. Não, hoje tu tem uma família, o pessoal vai lá, treina, conversa, né? Faz amizade e aprende e a gente reforça aqueles valores lá dentro que vem de casa, né? Porque hoje a gente sabe que a família é muito importante. Então, lá no karatê, a gente se reúne para reforçar esses valores que vêm de casa. E, além disso, ainda pratica uma arte marcial, né? Com certeza. E falar um pouco da tua academia também, Karatê Shotokan Sobradinho, né? Quantos alunos ela tem atualmente? Hoje nós temos em torno de uns 40 e poucos praticantes, né? Que estão frequentando diretamente as aulas, né? E esperamos que cresça mais, né? Já teve mais alunos antes da pandemia, mas depois da pandemia deu uma caída agora, como eu falei, está retornando de novo, né? Mas assim, a gente não quer, eu nunca quis ter um monte de aluno. Eu sempre quis ter alunos verdadeiros, que vão lá para treinar karatê, que vistam a camisa do karatê, que tenham orgulho de estar treinando karatê, né? E hoje eu posso dizer que a gente está tendo isso lá, sabe? Nosso número de alunos não é grande, mas todo mundo é envolvido, sabe?
Se tu pedir uma ajuda ali, todo mundo se envolve, todo mundo corre atrás, todo mundo faz o melhor para ajudar. Então isso é que é importante, né? E a questão da graduação desse pessoal, como é que é? Desde o branco até o preto, marrom? Eu no caso, eu tenho alunos desde faixas brancas, né? A partir dos 4 anos de idade, até faixa marrom, né? Então, de várias idades, várias graduações, né? Espero, né, que a gente tenha que esse ano, máximo começo do ano que vem, a gente consiga formar mais 3 faixas pretas aqui, né, que são alunos meus que treinam há mais tempo, né? E daí vai surgir uma leva grande de faixa marrom também. Então nós estamos chegando num ponto assim que eu acredito que o karatê daqui para frente só tem a crescer e se manter. E destacar que esse ano também o Karatê Shotokan Sobradinho já participou de 2 campeonatos estaduais, né? Por federações diferentes. A gente participou em um evento pela Federação Gaúcha de Karatê Shotokan, né, como convidados, né? E participou do Campeonato Estadual 2022 da Federação Sul-Rio Grandense de Karatê, que é a federação a qual a gente representa e é afiliado, né? Onde fomos, né, campeões gaúchos por equipe, né? No caso, o Karatê Shotokan, na soma geral de pontos, ficou em primeiro lugar, porque a gente trouxe vários campeões estaduais, né, dentro das suas categorias, né? Então foi um evento muito bom, conseguimos ir com uma turma de uma equipe de 19 atletas, sabe? Então, assim, ó, foi muito legal ver o pessoal envolvido, o pessoal competiu, treinou, deu o melhor de si lá e trouxe esse resultado para nós aqui. Né? E destacar a força, né? O pessoal tá querendo mesmo, né? Se dedicar ao karatê agora, dá para ver isso. Sim, não, o pessoal tá, eu digo, está sempre empolgado, sempre buscando melhorar, sempre treinando, sempre se envolvendo, né? E agora acredito que esse ano, não sei se a gente vai ter mais algum evento, porque agora tem o campeonato estadual, o campeonato brasileiro, né? E, então acredito que a nível estadual a gente nem tenha mais evento esse ano, porque agora foi retornando, foi os primeiros eventos ainda. O pessoal ainda está indo devagarinho ainda, né? Porque depois dessa pandemia aí a coisa enfraqueceu bastante, né? Mas eu acredito que para o próximo ano as coisas vão desandar bem mais, sabe? Vão ter mais eventos, a gente vai poder participar mais, vai conseguir ter até uma equipe melhor até, né? E para esse campeonato brasileiro, talvez teremos algum sobradiense entre a seleção? Cara, eu acredito que dessa vez não, porque assim, ó, os custos são altos, sabe? Depende de muito envolvimento, né? Agora esse evento que vai ser agora em setembro, acho que é outubro, vai ser em São Paulo, Campeonato Brasileiro, né? E a gente teria que se preparar melhor para isso, até na questão financeira, né? Então isso é um projeto que a gente já tem que começar a fazer lá no início do ano, tipo assim, já se organizar para poder ir num evento desse, porque nós temos atletas com condição de participar do Campeonato Brasileiro. Temos atletas de um nível técnico muito bom aqui, muitos atletas até. Até a gente recebeu o convite da federação para levar esses atletas no brasileiro, mas eu acredito assim que não é o momento porque envolve muitos dias, são 3 dias de eventos, envolve um custo um pouco alto também, né? Mas nós temos potencial para de repente o ano que vem, né, até a intenção da federação ano que vem é trazer o brasileiro para Porto Alegre, fazer o brasileiro aqui no estado. De repente fica mais fácil para a gente participar também, né? E lembrando também que o Karatê Shotokan ele ele é independente, né? Ele tem alguns apoios, né? Como da prefeitura, que às vezes cede a van, né? Para levar o pessoal, mas ele se mantém de pé sozinho, né? Sozinho, se estiver aqui num evento, vai ter que ou correr atrás de patrocínio, né? Ou vai ter que bancar do teu bolso, né? Então, no fim, a maioria é complicado, a gente sabe que é difícil, então a gente tem atletas com condições que poderiam participar, mas daí demanda tempo, né? A maioria dos atletas nossos, tipo, são menores de idade, depende da família se envolver junto, de ir, então o custo é alto para participar de um evento assim, Acaba né? se tornando inviável, né? Eu digo, para a maioria seria inviável isso, né? Então acho que a gente tem que se preparar com mais tempo, iniciar o ano, né, já se organizando para um evento, né?
desses, já pensando num campeonato brasileiro, buscando apoio, já se organizando para de repente conseguir levar uma equipe, né? Sim. E agora, indo mais pro final do nosso episódio, né? Recentemente, o Karatê Shotokan ganhou uma moção de reconhecimento, né, da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Sobradinho, pelo campeonato, né, que participou e pelo reconhecimento, né, que tem para o município. Pode falar um pouquinho disso? A gente recebeu essa moção do vereador do Maninho, né, que também conhece o nosso trabalho, porque a família dele praticamente toda treina karatê. Falta só ele agora, né? Falta só ele, estamos esperando ele lá, né? Então é interessante também, é legal a gente receber esse reconhecimento, né? Porque o karatê não é uma coisa que surgiu agora, né? O karatê tem uma história dentro de Sobradinho, né? O karatê praticamente em Sobradinho já existe há mais de 50 anos aqui, né? Então é legal o pessoal começar a ver, reconhecer, e tirar aquela coisa da cabeça que karatê é luta, karatê é dar soco. Não é. Na verdade, como eu sempre digo, o objetivo da gente é formar um cidadão melhor a cada dia, não é formar um lutador, um campeão. Porque medalha tu ganha hoje e amanhã já não tem valor nenhum. Sim. O que tu aprende lá a melhorar o teu caráter, a questão de disciplina, respeito, isso é que tu leva para toda a vida, isso é karatê, né? Então, isso é que a gente busca, né? E a gente quer que o pessoal veja isso dentro do karatê, não só como uma luta, como uma arte marcial, né? Claro que o karatê é arte marcial, é luta, mas o propósito dele vai além de tu dar soco e dar chute, né? Existe, né, uma pré-concepção, assim, do pessoal que tu luta karatê, tu vai ser um cara brutal, algo do gênero, né? E não é bem isso. E na verdade é bem ao contrário, né? Na verdade, quem pratica karatê tem muito mais autocontrole, né? Então, olha, eu praticamente nesses meus 30 e poucos anos que eu treino karatê, nunca tive um aluno envolvido em briga, envolvido em bagunça, né? Em algazarra, em agressão, como a gente vê acontecer muito, né? Porque eles entendem realmente o que é karatê. E esse tipo de aluno que vem para lá procurando esse tipo de coisa, ele não dura lá dentro do karatê. Ele não consegue se adaptar à disciplina do karatê. Então, hoje, quem treina karatê sabe o porquê treina karatê, sabe o que o karatê vai trazer de bom para a vida dele, né? Sim. E é isso aí, né, Sensei? Finalizando aqui o nosso segundo episódio, né, do Área 98. Destacar, né? Tu é faixa preta, quarto dan, né? Faixa preta, quarto dan. Show de bola. Então, queria mencionar mais alguma coisa, agradecer? Eu queria agradecer só pela oportunidade, né? Da gente poder estar falando um pouquinho sobre o karatê, né? Poder falar sobre o nosso trabalho, convidar para quem tem interesse em conhecer, fazer uma aula, né? Está convidado a participar de uma aula sem custo nenhum, pode ir lá, pode assistir, leva o filho, vai a família inteira. Onde fica o pessoal? As aulas são no bairro Mairon, na sede da associação do bairro lá. E quem quiser, às terças e quintas, a gente está lá das 18h30 até as 20h30. Quem quiser participar, conhecer como é, ir lá só para assistir, está convidado. Quem quiser entrar em contato também? Pode entrar em contato comigo, pode ir lá, né? Ou com algum de nós alunos, né? Também pode falar que a gente encaminha. Vai achar um monte de gente que tem na karatê aqui em Sobradinho, né? Isso aí, show de bola. É isso aí então, Sensei, fechando, né, o segundo episódio do Área 98 Podcast, agradecer, né, imensamente grato ao Gilberto Pedroso, Sensei, faixa preta, quarto dan, por estar aqui contando, né, um pouquinho da história de vida. Agradecer também a Gazeta FM, né, e lembrando, o podcast Área 98 faz parte, né, do meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo pelo Centro Universitário Uninter. Então, estou finalizando a faculdade agora e esse é o meu produto de TCC, né? Que com certeza, após passado esse período, o podcast vai continuar trazendo muitos bate-papos aqui. E muito obrigado, Sensei. Até a próxima. E esse foi o Área 98. Você acabou de ouvir Área 98.